O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e seres curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho hoje vem nos falar sobre a cura deste leproso. Para quem sabe, a lepra naquela época era algo muito terrível. A pessoa era impura, ninguém chegava perto. Ninguém chegava perto e era algo terrível. Porque aqueles que não tinham lepra, eles colocavam ali como algo tenebroso. Então essas pessoas não podiam ser pessoas normais. Elas ficavam longe, elas ficavam distante dessas pessoas. E Jesus aqui, ele foi sempre misericordioso para com essas pessoas. No tanto que elas tinham fé e creia que Jesus era aquele que ia o curar. Por isso que ele diz assim: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha a fé desse homem. Se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus, na sua misericórdia, fala para ele: Eu quero. E assim Jesus hoje fala que eu quero também te curar. Eu quero curar-te das tuas enfermidades. Eu quero curar-te desse teu modo de tu agir. Eu quero curar-te de tudo que hoje tu está passando, que se distancia de mim. E o mais interessante desse evangelho hoje vem nos mostrar também algo no final, quando vem dizendo assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Olha como é forte. Jesus, ele sempre ia para um lugar. Jesus sempre ia e ficava só. Para quê? Para estar em oração. E é isso também um convite que hoje ele faz nesse evangelho. O primeiro convite é dizendo que ele quer nos curar, que ele quer nos purificar. Mas que isso aconteça, nós temos que abrir o nosso coração, acreditar fielmente nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que transforma. O segundo ponto nesse evangelho vem nos falar sobre a oração. Vem nos mostrar o que nós temos que fazer muitas vezes para termos a nossa cura, para termos intimidade verdadeiramente com Cristo. Por isso que vem nos dizer que quando nós estamos passando por tribulações, por momentos na nossa vida, e a cada dia da nossa vida, nós temos que tirar um tempo para falar com Jesus. Nós temos que colocar Ele no centro da nossa vida. E esse tempo é onde Jesus também fazia, se retirar em oração, estarmos junto com o Pai. Assim como Jesus, ele subia nos montes para rezar, para orar, assim como ele também, ele ficava só em oração, nós também temos que fazer isso. Nós também temos que ficar em oração. A oração constante, a intimidade com Cristo. Se eu tenho intimidade com Deus, ele me escuta. Se eu tenho intimidade com Deus, ele me guia. E é isso que vem falar também o Evangelho. Que nós aprendamos, meus irmãos, a nos retirarmos em oração. Até essa intimidade com Cristo. Aí eu estar no meu quarto, me ajoelhar, fechar a porta do meu quarto e ali eu entrar em oração. Aí quando eu estiver com problema, eu ir à casa do Senhor e ali eu me retirar e ficar junto dele no sacrário. Ficar ali em oração. Esse é um chamado que o Senhor está nos falando sobre todos esses evangelhos nesse dia. Entre em oração. Fazei o que Jesus fazia. Ter o coração manso e humilde como o dele. Ter mais fé. Orai, orai, orai e vigiai. Orai. Sempre o Senhor vem dizendo isso. Orar nunca é demais. Quer dizer que orar é demais é porque o demônio já entrou em seu coração. Porque quanto mais nós oramos, mais perto de Cristo nós ficamos.
E quem não quer ficar perto de Cristo? E quem não quer escutar a voz do seu pastor? E quem não quer escutar a voz do seu pai? Por isso, esse evangelho vem nos falar que Jesus nos ama, que Ele quer nos purificar e, principalmente, Ele quer ter conosco uma intimidade. E essa intimidade nós só conseguimos se nós estivermos em oração, em silêncio no nosso coração, para que nós possamos escutar o que o Senhor Ele quer para cada um de nós, escutar o que o Senhor nos diz, escutar o que o Senhor Ele quer nos falar. Por isso, meus irmãos, abra o teu coração e não tenha medo de estar na presença do Senhor, porque Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos envia para o caminho certo. Por isso, que glorifique a Ele, esteja sempre diante dEle, em oração e perseverante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.